falasse um pouco o que vem a ser o Sistema Único de Assistência Social. Qual é a relação que se pode fazer com o SUS, por exemplo? Então, o Sistema Único ele é uma proposta de desenho de política pública que articula tudo quanto é iniciativa dispersa que acontece no município, acontece na rede privada, acontece no Estado, acontece na União, na garantia desse direito à assistência social. Esse é um direito constitucional que foi previsto em 1988 e ele atende, ele tem uma ideia de proteção social. Ele funciona através de benefícios monetários para a população idosa, pessoa portadora de deficiência. Ele é o que abriga o Bolsa Família. Então ele é um campo da nossa política pública que vai proteger, ou tem, né, a tarefa de proteger todo esse segmento da população brasileira que não tem proteção previdenciária. A proteção previdenciária ela é contributiva. Né? O trabalhador tem carteira assinada, ele assina e ele lá tem o direito à aposentadoria, a um conjunto de auxílios. O trabalhador, que a gente chama superexplorado, com base na teoria marxista da dependência, ele não tem proteção social garantida. Né? Então, a política de assistência social, ela se destina basicamente a esse desenho que a Constituição de 88 previu, que é de universalização da proteção social. Então, ela procura transferir renda para esse segmento da classe trabalhadora que, por exemplo, o trabalhador que trabalha a vida inteira como trabalhador informal, ele chega aos 65 anos de idade e ele não tem nenhuma aposentadoria. Não tem nenhum direito. No benefício de prestação continuada da política de assistência social, ele tem. Tem critério de renda, tem um conjunto de mecanismos de focalização que ainda são muito injustos, mas ele funciona. Então o sistema é uma proposta que foi desenhada em 2004, pelas entidades e movimentos sociais que lutam pelo direito à assistência social, foi encampada pelo governo Lula e é uma iniciativa que visa então dar essa organicidade, articular as ações, criar os mecanismos de transferência de recursos, de cofinanciamento, de gestão colegiada. Então é uma proposta importante, mas é uma proposta ainda pouco conhecida, pouco desenvolvida e que ela tem muitos antagonistas. Toda a estrutura de patrimonialismo, de clientelismo, de assistencialismo refuta a ideia de construção de um aparato de governo, né, um aparato de Estado para essa área. Mas o movimento social e a luta dos trabalhadores da área tem sido muito importante no sentido dessa garantia. A crítica que vem principalmente da direita é de que as políticas sociais elas deixam o trabalhador na rede, né? Ou seja, ele se deita nas cordas das políticas sociais e não se preocupa em ser um explorado de carteira assinada, vamos dizer assim, né? Como é que vocês do serviço social rebatem, refutam essas críticas? Aqui na nossa pesquisa, a gente discutiu isso com a população, né? Nós entrevistamos, foram mais de quase 200 entrevistas e a metade delas foi com sujeitos de direitos ou usuários dessa política. E a gente discutiu esse assunto. Existem mecanismos que são muito contraditórios. Então, a ideia de que a política de proteção social possa gerar dependência é uma ideia absolutamente preconceituosa. Ninguém escolhe ficar ao abrigo do Estado ganhando transferências monetárias irrisórias ao invés de poder encontrar um lugar no mercado de trabalho e trabalhar. Mas o que é contraditório? É que se ele ascende a um patamar de renda maior, ele perde o benefício. Mas a maioria da população, a maioria absoluta da população, abre mão do benefício quando eles, antes de que os sistemas de controle do Estado percebam que ele está empregado, a própria família já entrega o cartão e já renuncia àquele direito, cheio de orgulho, porque o estigma em torno dessa proteção é muito grande. É um estigma que está construído pelas classes dominantes, mas que também está impregnado nas classes subalternas. Então, há muito preconceito quando uma família, uma mãe de família, ela precisa do amparo ou precisa de acessar esse direito. Então, para ela, é uma questão muito importante se desvincular. Essa crítica da dependência é uma crítica completamente infundada e ela pode ocorrer, mas ela não tem nenhum impacto do ponto de vista da extensão do benefício, ela ocorre pontualmente. E na perspectiva que a gente trabalha, é exatamente de que uma sociedade justa e democrática, ela também tem que proteger quem não quer trabalhar. A gente imagina uma sociedade onde o trabalho não seja explorado, onde o trabalho não seja dor, não seja sofrimento. E quando ele é
é direito também das famílias garantir que a sociedade, de certa maneira, minimize esse aspecto do sofrimento que esse trabalho superexplorado, informal, precário, ele acaba gerando na vida das famílias. Então, não há, ao nosso ver, o direito à assistência social ele pode produzir muitos impactos negativos. E esse certamente é um daqueles menos importantes. E quais impactos negativos poderiam ser esses? O impacto negativo, na nossa avaliação, é a redução do conflito social. Esse é um impacto indesejado da política pública, mas que, do ponto de vista das classes dominantes, ele é o mais desejado. Quer dizer, quando você amplia a proteção do Estado, você tem, de fato, uma redução no conflito social. Para as famílias é bom, porque viver em conflito e viver em luta é muito difícil para quem tem que, além de sobreviver, construir ainda o processo de reivindicação, de mobilização permanente. A gente sabe o quanto isso é exaustivo e a gente tem isso no nosso cotidiano como um elemento de muita tensão. Então, na vida das famílias, encontrar a proteção social no Estado permite que elas possam usufruir de uma maneira mais tranquila o seu cotidiano. Tem impacto, sim, no amortecimento do conflito social. E não é um fenômeno do Bolsa Família, não. É um fenômeno da política social como um todo na sociedade capitalista. Ocorreu na Europa, no Estado de Bem-Estar Social, e ocorre na América Latina, mas que também tem um impacto indesejado em razão da forma como se desenha a política social. E esse é um dos fundamentos da nossa crítica nesse livro. Quando a gente dialogou com a população, a gente quis saber o grau de participação que a população tinha no desenho e na construção dessa política. E o que a gente percebe é que a forma como o Sistema Único de Assistência Social foi feito não favorece, não busca e não constrói essa participação popular. Então, o amortecimento, ele podia ter sido revertido se o trabalho não fosse um trabalho tão individualista, tão individualizador, tão fragmentador da luta coletiva. A política social ela também pode ser um elemento de organização e mobilização das massas. Mas isso tem que ser uma escolha estratégica do Estado. E não foi. Então, o desenho ele acabou funcionando muito mais com esse aspecto, a meu ver, negativo do que num processo de fortalecimento do processo de desalienação política, que ele poderia ter sido. Como é na Venezuela, por exemplo. E uma das coisas que a gente percebe com relação à assistência social é que justamente são esses grupos, né, que são os fragilizados, que estão fora do mercado de trabalho, são os que menos têm informações sobre os direitos que podem ter, né? Como é que vocês, assistentes sociais, e mesmo como é que a universidade lida com isso, como disseminar essa informação, aonde as pessoas podem ter acesso? Na medida em que a política ela nunca tem recurso suficiente para atender todo mundo, então o processo de criação de uma consciência cidadã, política, de clareza do que ela pode ofertar, não é estimulado. Então, por mais que a gente diga que a população não conhece, toda a população que conhece, acessa. E acessa pressionando o sistema, acessa revelando as suas contradições, acessa revelando que os recursos são insuficientes. Então, se a gente chegar, por exemplo, num CRAS, qualquer CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é uma estrutura de política pública que foi criada pelo SUAS, né, pelo Sistema Único. Se a gente chegar em qualquer CRAS, os trabalhadores lá trabalham sem parar, com a população pressionando e reivindicando atendimento em tempo inteiro. Como funciona em Florianópolis, por exemplo? Boca a boca. As famílias, as mães que precisam, e eu falo das mães porque a maioria dos programas elas atendem a esse segmento, elas, nesse boca a boca, elas acabam encontrando os aparelhos, né, de retaguarda, as portas de entrada do sistema. Mas, de fato, não há uma propaganda massiva sobre o direito, não há... o CRAS, por exemplo, teve uma parte que teve uma campanha na televisão, mas são coisas muito pontuais, né? Agora, esse é um trabalho muito... como essa é uma estrutura que funciona nas cidades,
ela tem um caráter municipal. Ela tem cofinanciamento federal, mas ela é uma estrutura do município. Então vai acontecer se o prefeito e o secretário, são os gestores locais, disseminarem e apoiarem o trabalho das equipes. Mas, de fato, esse trabalho de divulgação é um trabalho muito importante. É como o próprio SUS, né? Dependendo da cidade do prefeito, funciona ou não funciona. Mas o SUS ainda o SUS já tem uma caminhada mais longa, né? E ele já conta com seus conselhos locais, ele já tem os postos de saúde que organizam, que funcionam com a porta de entrada. O SUS ainda não, o SUS ainda é muito recente. Então, de fato, precisava de um investimento de massa, uma política mais pujante. Mas a gente não tem financiamento para isso, né? 80% do financiamento dessa política é para o benefício de transferência monetária. Então, toda essa rede de serviços nova que a gente dialoga aqui no livro, ela conta com financiamento ainda muito pequeno. E o livro passa a ser também um instrumento importante de informação, né? O livro, a gente tem um público específico que são os pesquisadores, os estudiosos, os trabalhadores da área, né? Mas ele é um livro que ele pode permitir bastante debate com a população, ele tem elementos de reflexão, porque na medida em que a gente traz toda a narrativa da experiência do sujeito que acessa o serviço e da sua visão crítica e da sua visão, que às vezes é até mais crítica que do próprio trabalhador, sobre os limites da própria política, eu imagino que ele possa ser um elemento bastante fecundo de diálogo e de construção de alternativas, de mobilização e de participação com a população. É isso que a gente espera.